Olá, povo brasileiro. Eu sou Abraham Lincoln. Apesar de eu estar muitos anos na outra dimensão e não ser deste país, eu tenho acompanhado as notícias do mundo inteiro. Eu escrevi um discurso para os brasileiros. Eu gostaria de ler a minha opinião sobre o PT e o Lula. Após 38 anos de existência, o Partido dos Trabalhadores começa a ser melhor compreendido pela população. Na medida em que seus fundadores e líderes influentes foram abandonando o partido em razão do desvirtuamento ideológico, o PT foi aos poucos assumindo as feições dos seus remanescentes. Desse mesmo modo, ocorreu um filtro natural entre os simpatizantes do partido desde a sua fundação. O complexo do vagabundo vive sempre presente na personalidade de um petista. É natural que esteja sempre se vitimizando, individualmente ou de forma coletiva, quando tentam justificar os métodos do partido. Para o petista, assim como para o vagabundo, não existem pessoas honestas. Em sua visão distorcida do mundo, todos somos falsos moralistas, e de acordo com essa ótica, aquele que supostamente cometeu algum deslize na vida é tão vagabundo quanto aquele indivíduo que passou a vida inteira cometendo crimes, como é o caso do ex-presidente Lula. Um pequeno erro de alguém é o suficiente para justificar a vida cheia de delitos do Lula. A diferença é que o vagabundo vive conspirando e tramando, enquanto o falso moralista ultrapassa o sinal vermelho involuntariamente, ou teve um caso extraconjugal há 20 anos. É bem fácil identificar um vagabundo nato. Ele tem fixação pelo falso moralista, mesmo sabendo que ninguém é perfeito. Essa é a cultura do PT. Apesar de ostentar o pomposo nome de Partido dos Trabalhadores, nenhum dos seus fundadores era de fato um trabalhador. Eram burgueses que não queriam nada com a dureza. Lula também não era muito afeito ao labor. Como os fundadores do PT precisavam de um trabalhador, chamaram o Lula para liderar o partido. Logo, outros elementos que não queriam nada com a dureza se juntaram ao partido, que tinha como cultura contestar o fruto do esforço dos outros que trabalhavam de verdade. Essa tendência foi se enraizando e afugentou os fundadores bem-intencionados, quando Lula, assim, assumiu definitivamente a liderança da legenda. Desde jovem, Lula sempre invejou seus patrões e sempre desejou ser como eles. O ódio que habita o coração do vagabundo contaminava o coração de Lula, que sempre se referiu aos ricos como eles das elites. Assim como o vagabundo chama qualquer pessoa bem-sucedida de playboy, não importando se essa pessoa se sacrificou para ter uma vida melhor. Lula se apropriou do discurso de nós e eles, onde nós representa os oprimidos e eles os playboys, os mauricinhos e os coxinhas. Essa é a mais nova maneira de xingar as pessoas bem-sucedidas e que produzem algo. A ideia atende aos propósitos dos simpatizantes do PT em difamar pessoas bem-sucedidas.
Esse tipo de apelo serve para justificar a própria falta de capacidade ética e honestidade. Após a expulsão do PT do poder, Lula e seus afiliados ficaram sem seu único discurso, o de que tiraram milhões de pessoas da pobreza. Milhões de pessoas voltaram para sua classe de origem, que tinha antes do partido chegar ao poder. Graças à crise econômica devastadora deixada por Dilma. O legado de Lula, Dilma e do PT foi desolador. 14 milhões de desempregados, 1,5 milhão de empresas falidas e o sucateamento do parque industrial do país, que levará cerca de 5 anos para se recuperar do estrago petista. A que conclusão chegamos? No discurso de Lula, a expressão "eles" é bastante comum. Eles roubam e saqueiam o Brasil há 500 anos. Essa é uma frase clássica e é constantemente usada nos discursos de Lula. Alguém precisa lembrar ao Lula que foram eles que construíram o país. Apesar dos seus supostos deslizes, foram eles que construíram as rodovias, ferrovias, pontes, portos, aeroportos e praticamente toda a infraestrutura que viabiliza o Brasil de hoje. Foram eles que construíram as cidades do Brasil, com seus hospitais, escolas e universidades. Eles foram homens como Juscelino Kubitschek de Oliveira, que governou o Brasil de 1956 a 1961, que tinha como lema 50 anos em 5, focado no desenvolvimento econômico e na política da industrialização. Ele expandiu a infraestrutura das rodovias, ferrovias, portos, eletricidade, armazém e silos. Ele, Juscelino Kubitschek, demonstrou sensibilidade com o sofrimento do povo do Nordeste ao criar a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e promoveu a interiorização através de uma rede de estradas e da mudança da capital para Brasília. Ele, Juscelino, instalou indústrias automobilísticas de eletrodomésticos, de construção naval, de mecânica pesada, de cimento, papel e celulose. Entre eles está incluído também Eurico Gaspar Dutra, que governou o Brasil de 1946 a 1951, que propôs a elaboração de um Estatuto do Petróleo e construiu as primeiras refinarias do país, tirou do papel e transformou em realidade a Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, ativou a usina de Paulo Afonso, construiu a rodovia que leva seu nome, ligando o Rio de Janeiro com São Paulo. Encampou a estrada de ferro Leopoldina, fez o recenseamento do país, realizou em Petrópolis a Conferência Interamericana, determinou o fechamento de todos os cassinos e proibiu todos os jogos de azar em todo o território brasileiro, e elaborou a Constituição de 1946. Ao se referir a eles que roubaram o Brasil há mais de 500 anos, Lula inclui também a figura de Getúlio Vargas, que governou o Brasil por 2 vezes, a primeira em 1930 a 1945 e a segunda de 1951 a 1954. Ele, Getúlio Vargas, foi o responsável por transformar um país oligárquico em uma democracia emergente, onde os primeiros passos do seu governo foram o combate à corrupção administrativa, a reforma do ensino e a
ampliação das leis trabalhistas consideradas necessárias até hoje. Por mais que fossem obsoletas, suas ideias eram coerentes. Ele, Getúlio Vargas, criou os Ministérios da Educação e da Saúde. As mulheres ganharam direito de votar e de se candidatar nas eleições. Criou a Justiça Eleitoral e a representação classista, eleita pelos sindicatos. Ele, Getúlio Vargas, criou a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, as leis trabalhistas que ajustou a mão de obra que chegava do meio rural para as condições de trabalho urbano. Por mais que seja criticado por suas ideias socialistas, ele, Getúlio Vargas, foi cauteloso e tornou possível o controle sindical, a neutralização política do proletariado nascente, a expansão dos empreendimentos capitalistas, conduzindo a economia para um franco processo de industrialização. Ele, Getúlio Vargas, fez o Brasil alcançar a autossuficiência do aço, quando desde 1940 começou a projetar a instalação de uma usina siderúrgica de capital integralmente nacional e prioritariamente público. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, entrou em operação em 1946 na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, graças aos esforços de Getúlio Vargas. No segundo governo dele, Getúlio Vargas criou a Petrobras e aumentou o salário mínimo em 100%, o que representou um ganho real para o trabalhador. Criou a Eletrobras em 1954, sem demonstrar nenhum respeito com todos aqueles homens e mulheres que fizeram do alto sacrifício um exercício diário na construção do Brasil ao longo dos últimos 500 anos. Lula abusou da soberba ao afirmar ser melhor do que eles, apenas para se apropriar de tudo o que seus antecessores fizeram. Por fim, Lula e o PP destruíram boa parte daquilo que foi construído por aqueles que tentou desmerecer, como a indústria siderúrgica que estava falindo em todo o país. O PT de Lula e Dilma fechou 243 hospitais no Brasil e conseguiu levar para Brasília a maior geração de corruptos de toda a sua história. Por fim, a ganância do PT, de Lula e Dilma, quase destruiu a Petrobras, criada por mais um daqueles que Lula tenta parecer melhor. Lula é o verdadeiro vagabundo que está sempre de olho naquilo que os outros construíram. O vagabundo, quando coloca as mãos sobre algo que não foi fruto do seu esforço, usa, abusa e destrói. A generalização de Lula vem da inveja, do ódio e da falta de humildade para reconhecer o mérito alheio. Coisa de vagabundo. Portanto, quando Lula se referir a nós, tenha cuidado, pois ele está querendo dizer que você também faz parte da sua turma de vagabundos. Como era de se esperar, Lula acabou sendo confrontado pelo destino reservado para qualquer vagabundo. Tornou-se réu em 7 ações penais. Foi condenado no primeiro processo, que chegou à segunda instância, a uma pena de 12 anos de prisão em regime fechado, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Portanto,
está em seu devido lugar. O petista implantou no Brasil uma corrupção sem precedentes e deixou a democracia gangrenada. Com a prisão de Lula, o Brasil passa por um processo de purificação necessária e saudável.